Eu comecei, mas não tem problema. Não? Ah, a já tá gravando. É agora, foi agora. Tá bom. 1, 2, 3 e... Bom dia, pessoal! Bom dia! Tudo bom com vocês? Tudo! E aí, como é que foi o fim de semana? Ah, mais ou menos. Eu andei de bicicleta. Ah, o Leandro tá andando de bicicleta? Eu geralmente eu caio hoje. Nossa, você não aprendeu isso ainda? Vamos lá. Abra os cadernos de vocês aí, todo mundo. Eu tenho mais uma sala de hoje. Vou colocar vermelho aqui, vermelha comigo. Professor, eu sei que a gente não te conhece, mas seu nome? Meu nome? É, você qual é seu nome? Meu nome é Erika, eu estou substituindo o professor. Queria sempre estar no mesmo tempo com vocês, mas agora eu sou novo aqui. Você ainda na minha carinha de peixe. Cara de quê? Cara de peixe, não tem um peixe. Bem, eu peço que vocês copiem essa pequena tabelinha no caderno. Isso, copiem no caderno essa pequena tabelinha aqui. Cai na prova? Ó, não sei, mas ele meu bumbum até lá. Pode usar caneta, professor? Não pode, ó. Até a quarta série vocês vão lá. A partir da quinta vocês começam a usar caneta. O certo é rosa, tá? De rosa? Pode ser de rosa. Tá bom. Bem, sabe o que significa isso, né? Significa material também, ó. Não. Olha, esse negócio tá trabalhando aqui. É uma tabelinha, tá? Bem, então, preciso de uma ajudante aqui. Quem vem? Mariazinha, cadê você? Faltou hoje. Não tem? Vem, Mariazinha. Me falaram que ela faltou, mas ela está aqui, né? Bem, estava eu e Mariazinha andando assim pela rua, né? Quando de repente eu avisto uma árvore, né? Eu olho para o tronco da árvore. O tronco da árvore é o quê, pessoal? Madeira. Qual o seu nome, menino? João. João, parabéns, João. João acertou que é madeira. Aqui. Assim, dá pra ficar aqui, professor. Fica aqui que você vai ajudar mais. Eu tava lá no frente. Obrigada. Então substitua aí. Madeira. Mas eu escrevi de caneta. Ah! Você falou que podia. Passa corretivo. Tem corretivo? Não. Pega no meu estojo aí pra você. Tá bom. Madeira. Madeira. A madeira. Alguém pode dizer quais são as características da madeira? É dura. A madeira é dura. Quem falou que é dura? Eu. Você, é dura. É dura. É dura, é dura. Madeira é dura. Que mais? Que mais? Que mais? É marrom. É marrom. É marrom. Ai, Aí sim. É marrom. você tá me ignorando. Quem mais? Quem mais? Quem dá mais aí? Ela falou aqui. Que mais? Agora ela Ela Tá bom. Qual é o uso da madeira? Alguém sabe? Vai fazer o quê? Papel. Ó, papel. Barco. Móvel. Barco. Um barco. Churrasco. Churrasco. Não vou botar churrasco aqui não, não gostei. Que mais? Fogueira de São João. Fogueira de São João também, mas tá bom já, né? Material, aí eu continuei andando. Pode apagar isso aqui, vou deixar assim. Continuei andando. Lá, deixa eu ver como eu botei aqui. Continuei andando, voltei pra minha casa. Voltei pra minha casa. Quando eu vi lá, minha esposa tinha comprado uma bela melancia. Você voltou com a Mariazinha pra casa? Mas voltei com a Mariazinha pra casa. Sim, a Mariazinha, eu expliquei, mas é minha filha. Tá, minha esposa estava em casa. Ela tinha passado na feira e comprou uma melancia. Quem pode dizer quais são as características da melancia? Redonda. Aí falou. Alguém comprou uma melancia aqui. Redonda. Gostosa. Gostosa. Ela tem sabor, né? Honestamente gostosa porque eu não gosto. Que mais? Mais alguma coisa? Alguém quer falar? Vermelho. É vermelho.
vermelha também. Ou seja, tem cor, né? Verde. E verde, clássica. Nossa, vermelha. Tem muita semente. Quais são as características da melancia? É, Só. Acabamos de falar. Mas ela serve para quê? Pra comer. Para comer. Tá bom, ó, o uso que o homem faz ela é comestível. Tá? Mais um. Suco. Então, depois que comi aquela melancia, mesmo não gostando de melancia, sentei na mesa. Sentei na mesa e comecei a ler. A ler aonde? No papel. Então, vou ter que apagar aqui, mas papel. Quais são as características do papel? Ele é branco. Ele é o que mais? Quem sabe? Ele é mole. Ele é de madeira. Ele é firme. Ele é firme. Tá bom, tá bom. Pra que qual é o uso do homem? Aviãozinho. Fazer aviãozinho. Aviãozinho, não tá dando tempo. Quer uma Mariazinha? Matando a Mariazinha. Ó, bem, continuando. E agora? Dei um anel precioso de diamante pra minha esposa, porque eu tenho Você fica. Um salário de professor. Minha filha, antes daqui eu era empresário. Trabalho sempre bom. Diamante, quais são as características do diamante? É duro. É duro. É brilhante. É brilhante. É Liso. É caixa, só que tá. Não, liso pode ser que sim, pode ser que não, depende se for lapidar. Ué, não, né? Qual o uso que o homem faz do diamante? Da mulher. Para a mulher. O uso quando ele Para a mulher. Só aí. O que mais? Usa de enfeite? Não era de enfeite, né? De enfeite. Nossa, eu quero um frente. Geralmente. Bem, pessoal. Então nós podemos distinguir os materiais de acordo com algumas propriedades. Por exemplo, a madeira, ela é dura, certo? Sim. A melancia é dura? Não. Sim. Não. Você pode ser realmente bom. A casca é dura, mas não dura quanto a madeira, é? Não. Você não consegue cortar madeira com uma faca. Mas tem que ser, tô falando um pedaço de madeira, gente. É um pedaço de madeira, não um pedacinho fino. Um pedaço de madeira. Não consegue cortar, não consegui. Não consegui. Por exemplo, papel branco, é mole, é fino. São propriedades dos materiais, são características dos materiais. Então, peça esse copinho aí. Tem algumas propriedades dos materiais, como são, na verdade, pode ser usado algumas características físicas. Vou enrolar essa parte. Características físicas. Então, escreva aí. Propriedades dos materiais. Não está no tempo. Propriedades dos materiais. Algumas, na verdade, vai ter que pedir para o professor passar todas, tá? Mas eu já estou meio aguentado, então eu acho que eu vou vir na próxima aula. Então, ó, copinha aí. Dureza. O que é dureza? É a resistência. Professor, deu hora do intervalo. Espera um pouquinho, termina de Tô com copiar. fome. Tem que ir embora. É um material. Então, vamos supor que aí já deu tempo de você. Acabou. Passei tudo sobre dureza, aspereza, então tá bom. É, não acredito que é. Deixa eu só dar de asinha. Bom dia, classe, tudo bem? Bom dia. Bom, o professor Eric teve uns problemas e eu vou substituí-lo, tá bom? Meu nome é Fernanda e hoje eu vou continuar a aula dele. Ele falou sobre o que na aula passada para vocês? Propriedades da matéria. Propriedades da matéria. Diamante. Do diamante, Aprendeu isso comigo. mesmo. Madeira. Certo. Ele falou do diamante
papel. Da melancia. Do aviãozinho. E ele falou o que sobre essas coisas? Que é duro. Que é duro, Que é mole, que é mole, que é brilhante. que é brilhante. Ele falou liso. Ele falou um monte de coisa, né? Sim. Mas A Mariazinha hoje... também. E a Mariazinha também? Bom, mas hoje eu trouxe umas outras coisas para vocês. Eu trouxe alguns materiais, eu preciso de um voluntário, porque eu não tenho material para todo mundo. Quem que vai ser o ajudante da professora hoje? Do lado que ele gosta lá. Também, mano. Bom, eu vou dar alguns materiais para você. Vou deixar aqui em cima da mesa. Ó. Aqui, para todo mundo ver, é uma lixa dessas de lixar a parede antes de pintar a casa. Aqui tem um tufinho de algodão. Mas vou dar um pedaço maior, né? Para não ser miserável. Tufo de algodão. E aqui, não sei se isso é da época de vocês, se vocês já brincaram com isso. Bolinha de gude. O que é isso? Na época de você. Bolinha de gude. Vocês não devem brincar com bolinha de Ah, gude, né? meu pai Não vai brincava brincar. Isso é uma geração da internet. Bom, então, eu vou pedir para vocês ajudarem o coleguinha de vocês, o Luan. Com base no que vocês viram com o professor Eric, eu queria que vocês falassem as características desses materiais. Pode pegar? É, para você pegar. Se você quiser distribuir para alguém para te ajudar, Vou qual dar a um pedaço pra característica Carol. do algodão? O que vocês podem falar do algodão? Que ele é mole. Ele é fofo, É branco. é branco. Mais alguma coisa? É leve. É leve. E, por exemplo, esse tufão de algodão, eu consigo fazer caber dentro desse potinho? Sim. Ele é moldável. Ele é o quê? Moldável. Isso mesmo, moldável. Nossa, palavra vocabulária, né? Mexica tá coisa. É mó nerd. Mas é. Não entra na PC. Ou maleável. Pode ser uma dessas duas. Então aqui nós temos o algodão. Certo? Ai, tá muito feio isso aí. Bom, então vamos lá. Um outro ajudante agora, porque o Luan já ajudou. Você. Aqui a gente tem uma lixa de parede. O que você pode falar dela? Ela é áspera. Ela é áspera, muito bem. O que mais? Ela é vermelha. Ela é vermelha, que nem a cor dessa caneta. E ela é mole. Ela é flexível. Ela é flexível. Eu vou colocar a mesma palavra que maleável aqui, só para ficar igual, tá bom? Maleável. Vou colocar aqui o flexível. Escola particular. O que mais? Ela é o quê? Fina. Fina. E mais alguma coisa que vocês acham que ela é? E por último, então, nós temos a bolinha de gude. Nossa coleguinha aqui. Ah, doeu. E o que você pode falar da bolinha de gude? É meio transparente. Meio transparente, certo? É dura. Ela é dura. É um verde que parece azul. É um verde que parece azul. É homem não se dá muito bem com cor, né? Nunca sei. Não, mas Nunca verde sei, que não é? parece azul. Esse eu não sabia mesmo. Transparente. O que mais? É liso. Lisa. Muito bem. É redondo. Redonda. Essa era a pessoa. Mais alguma coisa? Não, só isso. Somente isso? Tá? Bom, então vocês viram que a gente aqui no caso pegou apenas 3 materiais e eles já têm características bastante diferentes. Lembrem-se bem, quem não quiser, quem tiver boa memória, não precisa anotar. É mais para vocês verem que o que o professor Eric passou, a gente consegue analisar em alguns materiais. Essas características serão usadas para a próxima aula. Vocês terão uma aula bastante
divertida. Então participem bastante, que vai ser bastante legal para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigada. 6 minutos. Bom dia, pessoal. Sou o professor Luan. Vou dar continuidade à aula que a professora Fernanda deu. Tá certo? Tudo bem, está escrito na lousa. O que vocês viram na última aula? Bolinha de gude. Bolinha, algodão e lixo. É a diferença entre elas. E a diferença entre elas. Então, dando continuidade às aulas, a gente viu as características dos materiais, certo? As propriedades. Então, ele pode ser duro, pode ser mole, pode ser brilhante, pode ser liso, certo? E a gente vai utilizar algum desses conceitos hoje para desenvolver uma atividade, tá certo? Eu tenho aqui um pequeno desafio para vocês, tá? Eu vou precisar de um voluntário, uma dupla, na verdade. Quem que pode ser? Pode ser a Ana e a Evelyn. Muito bem. Vocês levantaram a mão. Alunos participativos. Então, bem, espero que dê para todo mundo consegue ver aqui. Observar? Certo. Evelyn e Ana, eu já conheci o nome de vocês. O desafio é o seguinte: vocês têm esse recipiente aqui, tá? Que é esse pote de sorvete. E o desafio é o seguinte: vocês têm que transportar esse pote do começo da mesa até o fim, empurrando ele, tá certo? E vocês têm que me dizer depois qual é a maneira mais fácil de fazer isso, tá bom? Lembrando que as bolinhas de gude que estão aqui dentro, elas devem permanecer aqui dentro, tá? Mas vocês podem alterar a quantidade de bolinhas de gude. Mas o ideal é que vocês levem todas as bolinhas de um lado para o outro, tá bom? Alguém tem alguma dúvida com relação ao desafio? Então, ó, repetindo. Não entendeu nada? Elas têm que levar. Elas têm que levar todas as bolinhas desse ponto até esse dentro do recipiente, tá? Então elas podem fazer isso da maneira que elas quiserem, empurrando, tá bom? Isso é muito difícil, professora. Não, pode Tem que ser tentar. em cima da gente, eu tenho que puxar com a mão. Vocês, então, ó, vocês têm duas superfícies aqui, tá certo? Essa daqui é a lixa que foi utilizada na última aula, que vocês já viram. E aqui você tem outro tipo de superfície, que é a mesa, tá? Então você pode usar qualquer uma das duas, vocês escolhem, certo? Ok, beleza, conseguiram levar até o ponto final. Agora, se vocês levassem por aqui, Vai você, sua vez. pessoal, visualmente, vocês notaram alguma diferença entre a Ana e a Evelyn? Sim. Entre as duas, Tá, além disso, alguma diferença na forma como elas conduziram o recipiente? Sim. Com dificuldade. Parece que a Evelyn é mais forte, né? Tá com dificuldade. É isso? A Evelyn é mais forte? Não. Você é mais forte, Evelyn? faz um braço de A ferro. superfície é diferente, professor. Ah, muito bem. A superfície é diferente. Isso influencia, gente? Acho que sim, né? Talvez. Quem acha que sim? Levanta a mão. Eu. Quem acha que não? Ah, não sei. Ele voltou Quem não acha nada? Pessoal, a gente viu, foi visto nas últimas aulas. Sentar, professor. Pode sentar, muito obrigado. Foi visto nas últimas aulas uma das características dos materiais é a aspereza, certo? Não sei se aspereza, né? Eu passei na rua. Aqui, ó, a lixa não é áspera? Ah, Sim, professor, Foi ele a passou. CTL que falou. Que era da escola particular. Quando uma coisa é áspera, é se imaginar que o movimento sobre ela seja mais difícil. A gente observou aqui a Evelyn empurrando essa superfície e a Ana empurrou nessa. A Ana teve muito mais dificuldade, né? Elas deixaram todas as bolinhas aqui. Agora eu preciso de uma nova dupla. Quem pode ser
voluntário dessa vez? O Shark Boy. O tubarão. E ela E a Adriana, E a Adriana. Vai lá, Adriana. Vai ajudar o professor. Gente, deixa os dois. A Ana e a Evelyn, elas deixaram todas as bolinhas dentro do recipiente, tá? O que vocês acham? Será que se eu tirar a bolinha, muda alguma coisa? Acho que não. Não, ali vai ser lixa igual. É, a lixa não mudou. Aí que entra a parte científica. Achar, a gente pode achar qualquer coisa, mas a gente vai testar aqui. É para isso que serve o experimento. Então vamos testar. Eu vou tirar aqui, ó, esses 3 saquinhos de bolinha de gude, tá certo? E aí vocês vão empurrar novamente nessa superfície aqui, tá bom? Vai lá, pode ir. Ok, foi difícil? Foi. Tudo bem. Quero que você repita agora o experimento com as bolinhas aqui dentro para medir se tem alguma diferença. Ah, não achei não. Tapa na cara da sociedade. Tem que fazer o seguinte. Não, um pouquinho mais de força, mas nada que dê pra perceber. Ah, tá certo. Só um pouquinho. Ainda bem que você tem 11 anos. Como que é seu nome? Adriana. A Adriana notou que ficou um pouquinho mais difícil. Né? Você quer testar também, Tubarão? Vamos lá, eu vou tirar. Mas posso pular no nariz e tô Vou aprender. Vou aprender que acho que vai ficar mais fácil. Então, ó, eu tirei algumas bolinhas, vai lá. É mais fácil. Parece que ele é mais forte, né? Mas ele é, amigo. Agora vamos fazer de novo com as bolinhas, tudo bem? Vai lá, Tubarão, pode ir. E aí? já deu mais um trampinho aí, né? Já deu mais um trampinho, isso quer dizer que foi um pouco mais difícil. Podem sentar. O Shark Boy vai na academia todo dia. Pessoal, então, para concluir, a partir desse experimento, a gente conseguiu verificar algumas propriedades importantes, tá? Com relação ao movimento sobre diferentes superfícies. Então, eu vou pedir para vocês anotarem, tá? Quais são as características que vocês observaram aqui, que vocês consideram importantes para um movimento ser fácil ou difícil, certo? Aí vocês entregam no fim da aula, Tá bom. tá bom? Beleza. Obrigado. E agora, como é esse tipo de Boa noite, gente. Boa noite. Eu sou o professor Eric. De novo. Eu vim substituir o professor Luan, porque ele não pôde vir à aula hoje. Mas eu sei que vocês fizeram um experimento com ele na última aula. Fizeram? Tá aí, E o que vocês fizeram? Você falou que está aqui, mas o que tem aqui? Tem bolinha de gude, tem umas lixas, depois da aula a gente pode. Você vai dar bolinha de gude? Mas outra. Boa, se vocês participarem do laboratório com a Tem que aula, empurrar essa parada aí de um lado pro outro. teve que empurrar? Teve um lado que tirar pro as outro. bolinhas, empurrar, Mas depois por as que- bolinhas. Por que teve que tirar as bolinhas? Pra ficar mais fácil. Porque o professor mandou. Pra ficar mais fácil? Porque ele mandou? Ele mandou. Tá. E vocês observaram o que quando vocês empurraram sobre a mesa e Não, sobre eu a lixa? empurrei. Então, peraí, mas quem foi o professor que, relaxado, que não apagou a luz? O professor Luan. Não, esse aí foi Não, desculpa, foi a Fernanda. Ela não presta atenção na aula. Bom, quando vocês empurraram esse pote com as bolinhas de gude, vocês empurraram ele só em cima da lixa? Não. Na lixa e na mesa. Foi isso. Então, vamos escrever aqui. Na mesa. E na lixa. Bom, qual a diferença vocês observaram sobre a lixa e sobre a mesa? Na mesa é mais fácil. Na mesa é mais fácil? Vamos colocar aqui. Mais fácil. E na lixa, mais difícil? Menos fácil.
Certo? E o que vocês podem me dizer sobre a diferença que tem na superfície da lixa e da mesa? A lixa é áspera. É áspera? E a mesa? Menos áspera, mas o que seria menos áspera? Lisa. Seria lisa. Bom, então vocês perceberam que tem uma diferença quando eu levo esse potinho de um lado para o outro, quando Tem eu levo na mesa. professor, tem uma diferença de cor também. Ah, de cor. A lixa A é mesa vermelha e a mesa é branca. Tá. Ela fica na frente também, né? Ok. E vocês... Oi. A mesa é de madeira, a lixa também é de madeira? Não, muito bem observado. Como que é seu nome? Aí. Aline, parabéns pela sua observação. A mesa é de madeira. E a lixa? A lixa de papel. É de papelão, É papel. É papel com alguma coisa em cima, né? É papel com uns negocinhos. Pode-se dizer que é um material parecido com areia. O que vocês acham? Então é papel com... É a mesma pedra que minha mãe usa pra lixar o pé. É essa mesma, verdade. Então vocês acham que pode ser um papel com como se fosse uma areinha em cima, para deixar ácido? Então vou colocar aqui. O pai dele tem empresa. Aí existe. Certo. Mais alguma observação? É mole. Não. O que é mole? A lixa. E a mesa é dura, então. E a mesa é dura. Muito bem, estou vendo que vocês prestaram atenção nas aulas dos professores, nas aulas anteriores. E bem, parabéns. Então, gente, essa diferença que vocês observaram na superfície da mesa e na superfície da lixa, ela recebe um nome. Essa diferença, essa dificuldade, na verdade, para vocês locomoverem o potinho de um lado até o outro. Essa dificuldade, ela recebe o nome de atrito. Alguém já ouviu falar nessa palavra atrito? Já. Quando Já os ouviu? vizinhos brigam. Ou pode ser uma atriz. Tem um atrito entre os dois. Mas no nosso caso, a gente vai usar aqui como o atrito a dificuldade de você movimentar alguma coisa, né, sobre uma superfície. E vocês acham que essa dificuldade de movimentar, aonde a gente pode aplicar? O que dá do dia a dia de vocês? Vocês observam alguma coisa desse tipo assim, que em um lugar é fácil mover tal coisa, em outro é mais difícil? O carro do meu tio. O carro do seu tio? Por quê? Eu não consigo lá, quando ele trava tudo e ninguém mexe mais nele. Tá, você não consegue empurrar ele. Tá? Não, eu não, nem meu tio. Mas por que você não consegue empurrar ele? Porque eu sou criança. Certo. No caso, talvez seja que você precisaria de mais gente para te ajudar a empurrar, para você conseguir isso. Se tiver mais gente maior, eu conseguiria. Muito bem, porque aí é pesado no caso. pesado, tá. Boa. E porque ele fica assim, ó. Certo. Então, vou mostrar um vídeo para vocês agora e vocês prestem bastante atenção no que o atrito ajuda e no que ele não ajuda no nosso dia a dia, ok? Sim. Bom, então eu vou mostrar um vídeo para vocês agora. Então, como eu disse, prestem bastante atenção para vocês saberem o que ajuda e o que não ajuda. Olá, como vai você? Meu nome é Jojo. Mas espera um pouco. Como eu consigo caminhar sem escorregar? Vamos dar uma olhada melhor?
Quando caminhamos, nosso pé empurra o chão para trás. Assim, para que nosso pé não escorregue, a força de atrito surge no sentido oposto ao movimento de escorregamento do pé. A força de atrito é uma coisa que surge sem que se ocorra ao movimento e depende das características das superfícies em contato. A força de atrito está sempre presente no nosso cotidiano e muitas vezes nem notamos. Você já observou o funcionamento de uma caneta esferográfica? O funcionamento da mesma se baseia basicamente no giro da esfera para que assim possa transferir a sua tinta para o papel. Se você tentar escrever sobre uma superfície lisa, como vidro, a esfera pode não girar, mas sim deslizar sobre a superfície e você não conseguirá escrever. Quando você usa a caneta para escrever sobre o papel, a força de atrito não permite que a esfera da caneta escorregue, fazendo com que ela gire e sua tinta possa sair por sua superfície continuamente com o movimento da caneta. Outro bom exemplo. Bom, como o nosso tempo está muito curto e vocês foram bastante participativos durante a aula e a gente precisa ir embora, o que vocês observaram no vídeo? Que tem duas aplicações aí para o atrito, que é o que a gente aprendeu aqui hoje na aula, nas aulas que a gente vem estudando. O que vocês observaram? O atrito às vezes é bom Quando ele é bom? para ajudar a Escrever, por exemplo. escrever. Para escrever? Mas se eu quiser escrever sobre o vidro, Cara, não consigo lembrar. não consegue. Mas por que você não consegue? Acho que não tem esse atrito aí. Não tem? Mas o que tem no papel que não tem no vidro e por isso eu não consigo escrever no vidro? Oi? O vidro é mais liso. No caso, então, o papel aí ele é um pouco mais áspero do que o vidro, certo? Muito bem. E qual a outra que vocês observaram no vídeo? Quando ele caminha. Quando ele caminha. Então, por exemplo, se não fosse o atrito, porque o chão ele tem a propriedade de ser áspero ou liso? Áspero. Correto. Isso. Por quê? O asfalto é grosso. E? Áspero. Muito bem. Professor, por isso que quando a minha mãe passa cera na casa a gente escorrega? Isso, muito bem. O que você acha que acontece ali quando ela passa cera no chão para você escorregar? Ela passa um líquido, um negócio líquido, que tira o atrito do chão. Muito bem. Tira o atrito do chão. Na verdade, ela deixa o chão menos áspero, né? Ele vai ficar mais liso e aí você tem mais dificuldade para andar lá em cima. A mesma coisa, por exemplo, no dia a dia. Quem aqui já andou de skate? Eu. Quem aqui já viu alguém andar de skate? Então, se eu vou andar de skate na rua, o que é mais fácil? Andar de skate na rua ou andar de skate no gelo? O que vocês acham? Na rua. Por que é na rua? Porque é áspero. Porque é áspero. No gelo, você tem a superfície muito lisa e, no caso, você vai fazer o movimento, o pé vai escorregar e você não vai conseguir, né, a partir dali, dar continuidade ao movimento. Bom, aí a aula continua para avaliação. E aquela cor, eu vou decorar aquilo ou não? O quê? Para a prova. As propriedades? Não, isso foi só para a gente lembrar o que vocês observaram na aula prática. Tá bom, obrigada.